Gente, hoje eu estou aqui no estúdio, falei ontem no meu Instagram que nós iríamos abordar uma síndrome importantíssima e que cabe chamar a atenção de toda uma sociedade, até porque eu acho que em programas de televisão, pelo menos piauiense, nunca se abordou esse assunto. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse assunto de uma forma muito séria. Inclusive, você pode participar pelo WhatsApp, tá? Pode entrar em contato agora com a gente, fazer suas perguntas. Nós queríamos um programa inteiro para falar sobre esse assunto, mas a gente vai poder dar algumas dicas e falar da importância que é você cuidar da sua saúde, principalmente psicológica, não é isso? Então, gente, síndrome de burnout, isso mesmo. Uma síndrome do desgaste profissional. É uma situação, na verdade, gente, caracterizada por exaustão física e emocional ou mental e que surge geralmente devido ao acúmulo de estresse no trabalho ou relacionado aos estudos. Para falar sobre este assunto, nós trouxemos aqui o psicólogo Wellington Santos, que tinha uma outra profissão, trabalhava com administração e se viu dentro da situação. Às vezes você precisa estar dentro da situação para você sentir realmente o momento de parar, o momento de dar um basta ou até o momento de você buscar algo melhor para a sua saúde, principalmente mental. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanusa. Prazer enorme estar aqui com você e com todos que nos assistem e falar desse tema tão importante e também ainda desconhecido para muitas pessoas. Necessário, né? Até porque, assim, durante a pandemia, acredito que muitos profissionais estejam trabalhando muito mais do que outros. Por exemplo, professores, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o pessoal, até os meninos que trabalham, por exemplo, nos carros de lixos, que não pararam em nenhum instante, profissionais dentro de supermercados também, que não puderam parar. Tem algumas áreas que, enquanto muitos puderam parar, outros não puderam parar de jeito nenhum. Mas a gente vai acabar abordando um geral sobre esse assunto. E pressões, porque assim, aquela hora da tal da compaixão, se falou muito em empatia, que é muito fácil de falar. A empatia você tem ou não tem pelo outro, mas a compaixão é você se ver dentro da dor do outro e tentar curar essa dor, tentar curar aquela ferida que está ali para todo mundo ver, mas que na verdade são poucos que querem ir lá, vamos cicatrizar juntos. É difícil, né? De fato, você abordou bem. É muito comum quando nós conversamos com as pessoas, elas dizem: eu tenho trabalhado muito mais na pandemia. Eu estou em casa, no home office, mas estou trabalhando muito mais e não consigo ter tempo para a família ou para outras atividades dentro de casa. E algumas profissões sofrem mais com a síndrome de burnout, como policiais, estão naquela dinâmica estressante, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, professores. É uma área que tem colocado muito esse contexto de trabalhar mais, porque estão em casa, precisaram se adaptar a um novo modelo de dar aula. Muitas pessoas não tinham o acesso e o conhecimento e o domínio da tecnologia que exigiu. E aí ele trabalha mais, ele precisa preparar a aula, precisa ministrar a aula no vídeo, corrigir provas, fazer exercício. Então, os professores em especial, nesse momento, têm trabalhado muito mais. E esse trabalho excessivo é uma das causas da síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela é, Vanusa, o desgaste. O trabalhador, ele está se exaurindo. Vamos imaginar uma vela que se consome, aquele fogo, até acabar. Então, nós podemos fazer uma comparação com uma vela que se queima. Então, a síndrome, ela é esse indivíduo se queimando. A energia dele vai acabando aos poucos. E o interessante para falar sobre esse assunto é que, muitas vezes, enquanto essa vela vai se acabando, ela também vai sendo pressionada. Sim. Isso ainda, aí onde vem o desgaste maior, que ela tem a cobrança por si só e a cobrança do outro, que é o patrão, muitas vezes, que é a patroa, muitas vezes, que quer o serviço pronto, não interessa como. E muitas vezes essa cobrança de si, por ser profissional, e a cobrança do outro
faz com que aquela pessoa adoeça, se torne uma pessoa estressada, doente mentalmente, como a própria depressão e incapaz. Porque quando você é profissional e que você é cobrado muitas vezes por algo que você sabe que está fazendo bem feito, mas que de uma certa forma você tem que exagerar para chegar aonde tem que chegar, é que causa o grande problema de saúde para aquela pessoa, né? Nós falamos, Vanusa, do trabalho excessivo, mas não é somente a carga excessiva de trabalho que provoca o adoecimento. Aí nós falamos de relações conflituosas, seja com o seu subordinado, seja com o seu par ou com o seu patrão ou a patroa, como você colocou. Essas relações elas podem não andar bem e você também adoecer. Um ambiente muito competitivo. Os colegas de trabalho que querem ser promovidos, que querem muitas vezes o lugar do outro. Ou ser o outro. Ou ser o outro, né? Eu tenho que ser a âncora do programa, né? Eu tenho que ser apresentadora. E esse ambiente de competitividade pode gerar também o adoecimento naquela pessoa que está sofrendo aquela pressão e que entende claramente que alguém pode estar ali se movimentando para tomar o seu lugar. Alguém que está preocupado com o salário do outro, aquela pessoa se sente incomodada. Diz, nossa, mas eu trabalhei para chegar até aqui, por que está acontecendo isso? Então, são essas as questões que envolvem a dinâmica e o contexto do trabalho que geram o adoecimento nesse indivíduo. O primeiro passo é lembrar que todo mundo tem seu tempo, seu espaço, mas nem todo mundo tem a sua oportunidade. Isso. E alguns que têm a oportunidade, muitas vezes estão vivendo de uma forma exagerada. Por exemplo, o que eu tenho observado através das pesquisas, que na questão médica, por exemplo, o anestesista sofre uma pressão, principalmente os estudantes, né? Aqueles que estão lá dentro. Basicamente uma pressão, quer dizer, uma ansiedade, uma antecipação, uma preocupação pelo resultado final. Isso é muito sério também, né? Muito sério. A nossa sociedade, cada vez mais está ansiosa, né? Eu quero conseguir logo algo. E muitas vezes ela não se permite passar pelos processos de desenvolvimento. Eu serei um profissional em um momento, mas eu preciso estudar, eu preciso me desenvolver, ter a oportunidade e nesta eu irei fazer com que esse trabalho seja bem feito e então eu serei reconhecido. E isso gera também esse adoecimento, porque eu quero já alcançar aquele posto, eu já quero ter aquela condição. E às vezes você atropela etapas da vida que são importantes, né? Porque às vezes você está dedicado só àquele local, aquele espaço, aquele trabalho, mas você esquece de viver muitas vezes. E aí é onde você adoece. Eu queria que você trouxesse as dicas de como a pessoa pode perceber que está demais e quais são esses sintomas para a pessoa já começar a ficar atento. A síndrome, quando ela começa a surgir no indivíduo, ele apresenta alguns sinais. É muito comum, Vanusa, primeiro a pessoa ficar impaciente no trabalho. Vanusa, eu estou precisando disso, eu não quero saber, veja isso com outra pessoa. Vanusa, você poderia me orientar? Eu não sei. Então, a paciência diminui. O limite, zero. Ela está ali naquele limite, né? Então, ela começa a entrar num processo de exaustão. Ela fica impaciente, ela não consegue mais lidar com algumas tarefas dentro do trabalho, com as pessoas, e ela começa a ficar exausta. Tudo é cansativo para ela. E até mesmo uma simples reunião, um simples encontro, aquilo ali para ela é algo muito grande. Ela não quer mais participar. Um dia antes é um sofrimento monstro. É um sofrimento enorme de só, amanhã eu vou ter que participar dessa reunião, amanhã eu vou ter que lidar com o meu chefe. E tudo isso vai provocando o adoecimento, né? É um assunto que ninguém quer tratar, ninguém quer falar. E todo mundo diz, não, se tocar nesse assunto corre risco muito grande de provocar outros danos. Mas podemos dizer que muitos dos casos de suicídio são provocados por essa pressão? Então, na síndrome,
quando o indivíduo está adoecido, há um sentimento de vergonha muito grande. Inútil. Ele se sente inútil, ele se sente válido, ele não se sente mais capaz. Então, ele tem vergonha de expor aquela situação. E veja só, Vanusa, a situação... Principalmente que geralmente atinge um grande profissional. Um grande porque profissional. se ele está vivendo algo que deixa ele exausto, é porque, na verdade, ele está sendo muito procurado, está sendo muito buscado a um grande profissional. Então, ele muitas vezes não quer se expor, ele não quer contar que está doente, não procura a ajuda profissional devida. E devido a isso, ele entra num processo de sofrimento profundo. E levando, de fato, até o processo depressivo e podendo ser uma das causas também a questão do suicídio, como você colocou. Tá? Vamos lá, então. A gente quer ajudar essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, até porque recebem pressão demais. Professor recebe pressão demais e, ao mesmo tempo, ele também se cobra, porque teve que ser professor e apresentador ao mesmo tempo, né? E teve que lidar com o mundo da tecnologia, vamos ser sinceros. Mudou o cenário, E né? todo mundo passando por uma situação difícil, porque às vezes o dinheiro que dá muito certo na minha casa não dá certo na sua. Verdade. O que eu vou usar para comprar, de repente, algo que eu gosto muito, tem outras pessoas usando para colocar comida dentro de casa. Então, assim, a minha vida é diferente da sua. Nunca julgue o outro, porque você não sabe o que o outro está passando. Muitas vezes o que você vê na capa, na vida real, não é bem direitinho o que você acha que está no mundo das redes sociais. De fato. Não é isso? Vamos lá, então, para o WhatsApp, porque aqui a gente já tem perguntas. Bom dia, assunto show. Uma vez que a pessoa tem um síndrome, pode ter recaída várias vezes, como eu posso ajudar a minha mente assim? Então, a síndrome, ela pode sim ter esse processo de oscilação. Eu estou bem hoje, e aí passa aquele momento, passa um mês, e depois retorna novamente, porque é necessário tratar, Vanusa, o elemento estressor. Muitas vezes, até mesmo a mudança do emprego é uma solução. Mas o que eu oriento é que você busque ajuda profissional, um médico psiquiatra para iniciar aí um tratamento medicamentoso ou o processo de psicoterapia ou os dois em paralelo. Porque muitas vezes você ama o que faz, você está no local certo, sim, mas você está sendo induzido de uma forma errada. Quando você procura um profissional, seja ele psiquiatra, porque é o único que pode medicar, ou um psicólogo para te orientar, obviamente você pode estar cuidando deste problema sem precisar sair daquilo que você tanto ama fazer. Sim, é o primeiro passo, Vanusa. Eu tenho que tentar estar bem, eu tenho que recuperar a minha saúde, a minha qualidade de vida e continuar trabalhando. Afinal, o trabalho é que dá sentido às nossas vidas. É verdade. Né? A gente precisa não somente do sustento financeiro, mas como também nos realizarmos. Eu me sinto bem na minha profissão. Então, o adoecimento, ele tem cura, é uma doença que tem cura, mas tem que ser tomada as providências devidas. E eu achei interessante porque o nosso especialista era administrador, hoje é psicólogo, principalmente por causa de uma vivência, né? Por ter vivenciado um assunto parecido. De repente a pessoa está no local também que nem ama tanto e se descobre fazendo um tratamento que a profissão dele é outra. Tem isso também, né? Muitas vezes, Vanusa, o indivíduo está naquela profissão por conta do aspecto financeiro, do status, e ele não está bem. Trabalhando então, às vezes porque o outro queria que ele estivesse ali, o pai, a mãe, o irmão, enfim. E aí eu vivi uma situação na minha vida, onde eu era executivo de uma grande empresa nacional, e eu estava adoecendo, o nível de pressão muito grande, a cobrança muito excessiva, e eu fiz o tratamento medicamentoso e psicológico e me ressignifiquei. Percebi que eu tinha que mudar de profissão, né? Então me tornei também psicólogo. Para cuidar de outras pessoas. E hoje ajudo outras pessoas a passar por isso. Eu acho isso maravilhoso. É o conhecimento, né? Sim. O conhecimento que leva você a ajudar outras pessoas. Quais os sinais da doença? Já foi abordado aqui, né? Os cuidados que você tem que ter. Sim. Né? Tristeza, isolamento, deixar de fazer parte daquele grupo. Ansiosidade. Você fica num comportamento de ansiedade muito forte. Os nervos à flor da pele. Os nervos à flor da pele, né? Então, isso são sinais. Se você está muito impaciente com esses sinais,
você deve procurar ajuda. Porque uma situação dessa atrapalha até no relacionamento a dois. Muitas pessoas se deixam dentro de uma relação que poderia ser para uma vida toda, né? Acaba afetando aquele problema da doença ocupacional no trabalho, passa a afetar a vida dele como um todo, na intimidade e nas suas relações sociais. Vanusa, sou Francisca, estou tratando porque eu trabalhava como secretária por 15 anos e era muito puxado. Estou recebendo apoio psicológico porque senão eu volto ao mesmo ciclo. Vira um ciclo realmente, né? Vira um ciclo de fato, porque se você continua naquele ambiente, convivendo com as mesmas pessoas e você não tratou a sua questão, aquilo pode voltar. Como ela está em suporte psicológico, ela está ressignificando essa relação dela com o trabalho. Então, possivelmente, ela vai entender que ela tem que sair do trabalho ou voltar para o trabalho, mas perceber o trabalho de uma forma diferente. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que nesse exato momento, às vezes o problema, o doente, às vezes não é nem o funcionário, às vezes não é nem o colaborador. Às vezes a doença está em quem está passando, às vezes essa responsabilidade para esse colaborador. Então, assim, inclusive eu quero parabenizar a O Dia TV, juntamente com o nosso Bom Dia, que tem essa sensibilidade. É importante que a empresa observe dentro do seu ambiente aonde está esse foco, aonde está esse lado doentio e tentar trabalhar de alguma forma para analisar esse ponto ao ponto de ajudar outros colegas de trabalho, né? Porque nós somos todos colegas de trabalho, né? Começa do funcionário lá da limpeza até o diretor maior, né? Como administrador e psicólogo hoje, e já há 20 anos, né, trabalhando, eu percebo claramente que o que faz a diferença hoje na vida das pessoas, terem qualidade de vida, ter um trabalho que lhe faz bem, é o ambiente do trabalho. Aquele ambiente onde todos estão com o mesmo objetivo e estão saudáveis, isso facilita tudo. Flui, né? Flui. Nós vamos ler somente as que estão aqui, tá certo, Lorena? Minha filha Tainá já passou por esgotamento nessa pandemia. Ela é enfermeira e está afastada com direitos trabalhistas agora. Fico feliz porque antes não tinha isso, né? Um avanço, né? Um avanço. Meu marido é gerente e teve várias recaídas. Hoje vai em psicólogo porque ficou muito mal. E hoje vou com ele. Muito boa entrevista. Me chamo Geisa e Ronaldo. Que bacana. Tomo remédio e busco ter inteligência emocional com terapia após ter uma crise e ser diagnosticada. Um burnout, manda aí, com burnout, manda oi pra mim. Tá aí, tá certo. Daniela, parabéns pra você. Agora sim, é importante dizer o seguinte, que pra quem está nos assistindo, está passando por esse momento difícil, não percebe que pode chegar e pedir ajuda. Então esse é um momento muito importante da pessoa não ter vergonha, não achar que está sendo peso dentro daquele local, seja em qualquer situação que você estiver. Se você sentir que você está sendo pressionado por você mesmo, que algo não está legal, é hora de pedir ajuda mesmo, né? Eu gosto sempre de falar, Vanusa, que não tenha medo de perder o seu emprego. Tenha medo de perder a si mesmo. Perder a sua saúde mental, porque com a sua saúde mental você poderá ter outros empregos e uma vida diferente, outras portas e vivenciar novas histórias, novas experiências. Muito importante que você colocou, fale sobre aquilo que lhe incomoda no trabalho. Se tem um colega, um chefe que está lhe pressionando muito, fale abertamente com ele. Diga, olha, eu não estou me sentindo bem pela forma que você está me tratando, porque muitas vezes, Vanusa, a própria pessoa que está oprimindo o outro não se percebe nesse contexto. Pode ele estar acha vivenciando apenas essa situação também, né? E ele acha apenas que está fazendo o trabalho dele cobrando o outro. Só que cobrar o outro requer cuidado, respeito, zelo, né? E principalmente esse zelo pelo outro, não só como profissional, mas também como pessoa. Como Antes humano, de né? você ser apresentadora, você é a Vanusa. Verdade. Gostei muito desse assunto. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Só acrescentar, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Qual é o teu Estou à Instagram? disposição.
Psi Wellington Santos. Psi Wellington Santos. Então vai lá, conversa com ele. Se você achou que ficou faltando mais perguntas e mais respostas, fale com ele no direct. À disposição, parabenizo aqui a TV por fazer esse momento. Muito bom. Proporcionar esse diálogo. De fato, é algo novo, Vanussa, na TV, no Piauí, falar sobre adoecimento. Verdade. E nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam e encorajar elas a se cuidarem para que a vida melhore. Muito obrigada. Vamos para o intervalo obrigado. comercial, a gente volta num instante.